Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Nilson Teixeira e nós vamos prosseguir com mais um estudo da Palavra de Deus, do Evangelho de João, dessa vez com o capítulo de número 3. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo comigo. Vamos ler capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Que passagem maravilhosa! Essa passagem do capítulo 3 de João contém um dos versículos, talvez o versículo mais famoso do Novo Testamento, que é o versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse versículo, esse capítulo, aliás, ele tem muitas informações importantes, verdades reveladoras e transformadoras para a nossa vida. O texto conta a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes, ou seja, um dos líderes, os principais judeus, aliás, um dos líderes dos judeus. E como havia uma grande interrogação e um grande tumulto sendo causado no meio dos judeus por causa de Jesus, porque a pessoa de Jesus confrontava muitas das coisas, aquilo que os judeus acreditavam ser certo. Nicodemos procurou Jesus à noite, quando todos já estavam repousando, ele foi procurar Jesus. Ele não queria ser visto. Mas nós encontramos aqui logo algo muito interessante.
a afirmação de Nicodemos. Você pode dizer assim, isso é uma maneira de dizer, e alguém vai dizer, isso é uma maneira polida de dizer, mas Nicodemos diz o seguinte, no versículo 2, sabemos que ensinas da parte de Deus. No meu modo de ver, Nicodemos não estava falando simplesmente dele, mas ele estava representando um grupo. Não era simplesmente uma maneira de falar, de usar no plural para uma maneira de falar. Ele estava representando o pensamento de um grupo e ele foi ali em nome de um grupo. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. A conclusão de Nicodemos e desse grupo era uma conclusão racional. Olha, os milagres que Jesus faz, os milagres que esse homem faz, Deus só pode estar com ele. Ele só pode estar com ele, porque ninguém pode fazer isso que ele faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus apresenta, na verdade, a questão real, o porquê da interrogação dos judeus. E Jesus fala assim, olha, em verdade te digo, que ninguém pode nascer, ninguém que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. Note isso. A primeira coisa é ver o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo do Espírito, nós somos capazes de enxergar o reino, de ver o reino. As pessoas no mundo não conseguem ver o reino. Elas não veem o reino porque não nasceram de novo. O reino de Deus para nós é real porque nós nascemos de novo, recebemos a visão espiritual para enxergar o reino. O reino que já é e agora e há de vir. Então, Nicodemos, pensando ainda com a sua mente racional, a sua mente humana, com o pensamento carnal, ele diz, mas como que um homem, sendo velho, pode nascer de novo? Ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como que isso pode acontecer? E Jesus respondeu, em verdade te digo, e falou mais uma verdade espiritual tremenda, e que Nicodemos estava impossibilitado de enxergar. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. E no versículo 5 ele diz o seguinte, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você não simplesmente fica incapacitado de ver o reino de Deus, mas você também fica incapacitado de entrar no reino de Deus. E aí ele diz para Nicodemos, olha, você não fique maravilhado de eu dizer que é necessário nascer de novo, porque as coisas do Espírito são inexplicáveis. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também, aquele que é nascido do Espírito é assim, é inexplicável pela ciência humana. Nicodemos mais uma vez pergunta, como é que pode ser isso? E aí Jesus diz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como é que você é mestre e não compreende das coisas de Deus, das coisas do Espírito? Como você pode dizer que é mestre e não sabe do que eu estou falando? E aí Jesus começa a falar da sua origem. Versículo 11, ele diz, olha, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos. Jesus usa também aí o plural, e alguém vai dizer assim, Jesus está usando o mesmo jeito que Nicodemos usou. Nós, não. Nicodemos estava representando um grupo dos judeus. Mas Jesus aqui estava falando da Trindade. Nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O nosso testemunho. Ele fala, se vos falei de coisas terrestres, vocês não creem. Como vocês vão crer se eu falar para vocês de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha, mas Jesus não estava ali falando com Nicodemos? Como é que ele afirma que o Filho do Homem está no céu? Jesus está falando da sua natureza divina. Ele era homem, perfeitamente homem, estava ali diante de Nicodemos, mas assim como nós hoje estamos aqui na terra e estamos também no céu. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo
nas regiões celestes. Nós não nos assentaremos, mas a palavra diz que nós estamos, que em espírito estamos com Cristo nas regiões celestes. E Jesus fala aqui, o Filho do Homem está no céu, o Filho do Homem está nas regiões celestes. E aí ele começa a falar a respeito do sinal que seria dado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, tem esse episódio no Antigo Testamento, quando Moisés, as pessoas são picadas pelas serpentes venenosas, e Deus diz a Moisés, olha, levante uma serpente de bronze no deserto, numa haste, e aquele que olhar para a serpente, ele não vai morrer da picadura das serpentes. E aí ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que olhavam para a serpente não eram mortos, assim também o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê, aquele que olhar para Jesus, não vai perecer. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa é a obra de Jesus. Jesus não veio te condenar, Jesus não veio te fazer perder, não, ele veio te salvar. Ele quer salvar você. Ele veio salvar você. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porque a condenação é essa. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus, ele veio ao mundo. Mas infelizmente alguns homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles faziam as obras más, porque eles não queriam que as suas obras fossem descobertas. E o texto afirma que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Hoje nós vemos algumas pessoas se levantando radicalmente contra o Evangelho e se levantando contra a Bíblia. Isso é porque eles odeiam a luz, porque a luz revela as obras más deles. Agora, no entanto, aquele que vive de acordo com a verdade vem para a luz, aleluia, a fim de que seja vista claramente, ou sejam vistas claramente as suas obras que são feitas em Deus. Esse texto é um texto tremendo, Essa foi a primeira parte do capítulo 3 do Evangelho de João. No próximo vídeo, nós vamos ter a segunda parte desse capítulo. Que Deus abençoe o seu dia e, como eu digo sempre, se você ainda não compartilhou esse vídeo, se você compartilhe. Nós temos os outros capítulos para trás, estão no nosso canal. Curta, se inscreva no canal e você vai estar sempre recebendo uma notificação quando tiver um vídeo novo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.